Não está entrando, vamos colocar. Vamos lá. Fórum Mídias de hoje, 11 de setembro de 2025. Antes de começar o Fórum Mídias, eu quero lembrar vocês de não esquecer de dar o seu like aqui na TV Fórum e principalmente de votar na revista Fórum, no prêmio IBEST. A Fórum está entre as 10 finalistas. Vamos agora para ficar entre as 3 finalistas do prêmio IBEST. Não deixe de votar. É rápido e fácil. Você que está acompanhando, você que gosta da programação da Fórum, a gente precisa da força de vocês, porque existem outros meios que comentam política aí com muito dinheiro para usar na campanha deles. E nós aqui dependemos de vocês, as pessoas que curtem a programação da Fórum. É fundamental para o crescimento da Fórum. Agora, vamos lá ao nosso Fórum Mídias de hoje. Olha aqui, em Fux We Trust. O voto ontem do Fux tem uma cara e uma peruca diferente. Vamos ver. Aqui está o jeitão do Fux. Eu estava enfurecido, estava enlouquecido. Mas ele, há pouco tempinho atrás, aqui, olha só, ele já votou contra. As pessoas ficaram surpresas com o voto dele, mas ele, outro dia mesmo, ele fala, não há provas de risco de fuga. Ele foi contra a colocação de tornozeleira eletrônica, ele foi contra a prisão domiciliar, ele foi contra o Bolsonaro não poder usar as redes para continuar espalhando mentiras como vinha fazendo. O ministro Fux votou contra a aplicação de medidas ao ex-presidente Bolsonaro. Ele abriu divergência em relação à maioria já formada pela primeira turma, que confirmou a decisão do ministro. Portanto, o voto dele só teve surpresa pela profundidade do ataque. O ataque dele, nós vamos falar isso mais adiante, tinha um alvo preciso. Vamos lá. Aqui, ó, o Fux, primeiro temos que ficar claro que ele é um lavajatista que sempre foi e continua sendo. Olha aqui, esse pronunciamento dele em 2019. Gente, 2019, o Brasil inteiro já tinha conhecimento da Vaza Jato, dos bastidores da Lava Jato, de como o Moro e os procuradores, inclusive o procurador de Deus, Deltan Dallagnol, combinavam a estratégia de ataque e de condenação do presidente Lula, o Nine. E mesmo com isso, olha só o que diz o Fux. Tiga, eu quero garantir aos senhores que a Lava Jato vai continuar. A Lava Jato... Eu quero garantir aos senhores que a Lava Jato vai continuar. E essa palavra não é só de um brasileiro que ama o Brasil. E essa palavra não é só de um brasileiro que ama o Brasil. Essa palavra é de quem, no ano que vem, assume a presidência do Supremo Tribunal Federal. Aham! Essa palavra é de alguém que assume no ano que vem a presidência do Supremo Tribunal Federal.
Ou seja, ele estava prometendo aos lavajatistas que ele, realmente, em 2020, ele assumiria a presidência do Supremo Tribunal Federal. Aliás, como ele disse, ele era o presidente do Supremo quando o Supremo foi invadido lá antes, não invadido como foi no 8 de janeiro, mas ficou sob ataque, ele ficou lá, e mesmo assim ele achou que isso daí não era orquestração de um golpe, não é? Em 2018, olha aqui, ó, o Fux, que no voto de ontem, como disse há pouco o Edgar, citou a primeira emenda dos Estados Unidos, que é o direito absoluto à liberdade de expressão, o Fux proibiu a Folha de entrevistar o Lula e, pior, determinou censura prévia. O ministro Luiz Fux, o Lula estava preso, e a Folha e o El País pediram autorização para entrevistar o presidente. O ministro Lewandowski deu a autorização e o ministro Fux foi por cima, uma coisa que você não vê por aí. Quando um ministro do Supremo dá uma decisão liminar, pessoal, não vem um outro por cima e dá outra. Dá uma carteirada. E o Fux fez isso. Matou no peito. Ele foi para cima e suspendeu de noite a liminar concedida pelo Ricardo Lewandowski, que hoje é ministro. À época, ele era ministro do Supremo, ele hoje é ministro da Justiça, e proibiu o ex-presidente Lula de dar entrevista. Agora, não apenas ele proibiu. No caso em apreço, há elevado risco de que a divulgação da entrevista com o requerido Luiz Inácio Lula da Silva, que teve seu registro de candidatura indeferido, cause desinformação na véspera do sufrágio, considerando a proximidade do primeiro turno. Agora, veja, agora ele defendeu o direito do Bolsonaro, inelegível, continuar atacando e às vésperas do julgamento, continuar atacando o Supremo. Disse o Fux na época: determino que o requerido Luiz Inácio Lula da Silva se abstenha de realizar entrevista ou declaração a qualquer meio de comunicação, seja a imprensa ou outro veículo destinado à transmissão de informação para o público em geral. Mais do que isso, determino ainda, caso qualquer entrevista ou declaração já tenha sido realizada por parte do aludido requerido, ou seja, por parte do Bolsonaro, a proibição, ou seja, censura, a proibição da divulgação do seu conteúdo por qualquer forma, sob pena de configuração de crime de desobediência. Esse é o homem que ontem, em seu voto, falou da primeira emenda dos Estados Unidos. E agora, aqui, ó, Fux vota contra, mas o STF forma a maioria e confirma a decisão de Moraes, que aplicou as medidas restritivas a Bolsonaro. O que disse o Fux agora? Isso é a de agora, o Fux de agora. O Fux de agora, que foi contra a tornozeleira e contra a proibição do Bolsonaro usar as redes sociais para continuar espalhando mentiras. Diz o Fux: a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente os direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão e comunicação. Parte das medidas cautelares impostas, consistente no impedimento prévio e abstrato de utilização dos meios de comunicação, confronta-se com a cláusula pétrea da liberdade de expressão. É o mesmo Fux que proibiu o Lula
e proibiu qualquer entrevista que, por um acaso, tivesse sido feita com o Lula, que fosse ao ar em qualquer meio de comunicação. O mesmo Fux. Aqui uma curiosidade. Os Estados Unidos impuseram há pouco punição aos ministros do Supremo. Todos perderam o visto para entrar nos Estados Unidos. Todos, menos 3. Os 2 ministros do Supremo escolhidos por Bolsonaro e o ministro Fux. Todo mundo ficou se perguntando, mas por que o ministro Fux? Ele ontem explicou por quê. Porque ele já está mancomunado lá atrás com os Estados Unidos. Ele já havia mandado recado para os Estados Unidos e esse voto ali com o Bolsonaro já foi nesse sentido. Já foi nesse sentido. Ele certamente o voto dele de ontem parece que foi elaborado da seguinte maneira: pegou o ChatGPT, jogou lá dentro o relatório do ministro Alexandre de Moraes e encomendou: rebata ponto por ponto de todo o voto do relator, pontuando com depoimentos de juristas e levantando a tese de que estamos restringindo liberdade de expressão, de que é uma votação contra o Estado democrático de direito. Ele fez um apanhado e recebeu aquele pacotaço para ler durante 13 horas no nosso ouvido. Se não foi com o ChatGPT, inclusive pediu para dar um acabamento de discurso dramático, tanto que ele faz uma escalada, que é como se chama, você vê, quando começa um telejornal, o telejornal já te diz o que ele vai... É chamada escalada. Quais são as notícias do dia? E ele já de cara já entrou. Todo julgamento tem que ser anulado. Causou aquele impacto, soltou aquela bomba e depois seguiu citando juristas, mas sempre no sentido negativo de todos os votos, para poder, no final, a cereja do bolo, dizer que não houve tentativa de golpe. Não há prova que o fato de ter sido uma coisa que durou tanto tempo, não há nem formação de quadrilha. Então, ele arrumou, pinçou depoimentos de juristas aqui e ali, e montou a tese dele, que simplesmente, como acontece com a Lava Jato, que ele defende tanto, na época, mas existe o julgamento nas instâncias, mas só existia ali. Fora, entre os juízes sérios do país e do exterior, todos denunciavam a farsa da Lava Jato. Assim como hoje, já desde ontem, todos denunciam a farsa do voto do Fux, a forçação de barra do voto do Fux. Ontem, o Fux mostrou ao que veio e ganhou de presente do ChatGPT o seu voto acompanhado de uma imagem. A peruca do Fux era a peruca do Trump. Quem votou ontem não foi o Fux, foi o Trump. Foram os Estados Unidos. Aqui o chargista Nando Mota já mostrou, é isso. Tirou uma peruca e botou a outra para votar. O voto de ontem foi um voto ditado pelos Estados Unidos para atacar o nosso país, como já vem atacando com tarifaço e lei Magnitsky, visando
a eleição de 2026, porque eles querem tirar o presidente Lula para colocar no lugar um capacho dos Estados Unidos, como Jair Bolsonaro ou outro que o venha substituir, disposto a entregar nossas terras raras e nossas riquezas e abrir de vez com a privatização da Petrobras. É isso que eles pretendem. E o Fux deu a eles o primeiro voto e o primeiro e aquele que interessa. Para eles, na argumentação, vai poder votar a partir do ano que vem, ficarem discutindo que todo julgamento tem que ser anulado e o Bolsonaro tem que recuperar, porque o Bolsonaro vai ser condenado, Bolsonaro e os generais, mas eles vão tentar melar esse julgamento, usando para isso também pressão de forças armadas e etc. Foi para isso que serviu o voto do Fux, um voto em favor da primeira emenda dos Estados Unidos. E a primeira emenda dos Estados Unidos não é aquela da liberdade de expressão, é o direito dos Estados Unidos em primeiro lugar. E como disse o Lula uma vez, ainda lá preso, ele falou, os Estados Unidos pensam em primeiro lugar nos Estados Unidos, em segundo lugar nos Estados Unidos, em terceiro lugar nos Estados Unidos, e se houver um quarto, quinto e um sexto lugar, é nos Estados Unidos.